Fala pessoal, como vocês estão? Sejam bem-vindos ao Shot Matinal, comigo, Larissa Jans, hoje dia 30 de setembro de 2024. Eu estava com muita saudade de aparecer aqui para vocês, de estar aqui com vocês. Talvez, se você está chegando aqui pela primeira vez, nem sabe que eu fiquei um mês sem fazer esse podcast, mas se você já me acompanha há um pouquinho mais de tempo, sabe que eu simplesmente sumi nessas últimas semanas. Sumi tanto aqui do podcast quanto das minhas redes sociais, né, do Instagram, do LinkedIn, enfim, e tudo mais. E foi um mês muito necessário para mim. E eu fiquei refletindo como que eu ia voltar, quando que eu ia voltar aqui a produzir, é, se eu ia trazer o porquê que eu fiquei, né, fora esse mês aqui, sem conversar com vocês, sem trazer as notícias, as reflexões. E nesse processo de pensar, né, de entender o que estava acontecendo na minha vida, entender a bagunça que estava na minha vida e como que eu poderia voltar aqui, né, como pessoa e trazer coisas úteis para vocês, eu fiquei lembrando de o que me motivou a criar aqui esse Shot Matinal, o podcast Shot Matinal. O podcast Shot Matinal ele existe há 2 anos, com alguns meses ali em que, né, acabamos não tendo conteúdo, mas ele existe há 2 anos e o intuito de criar esse podcast foi de trazer um shot mesmo, né, para segundas-feiras de todos vocês. Trazer uma energia, trazer uma dose de motivação, uma dose de informação, né, trazendo seja com notícias ou seja com reflexões, com situações da vida. E é com base nisso, né, que eu decidi vir aqui compartilhar um pouco para vocês sobre o que tem acontecido na minha vida ultimamente. Eu não sou uma pessoa que compartilha muito da minha vida e muitos detalhes nas redes sociais, mas depois de conversar com algumas pessoas, depois de conversar com meu marido, conversar com Deus, com meu terapeuta, com amigos, eu entendi que seria importante de trazer aqui para vocês também o que aconteceu nesse último mês, por que eu sumi, né? Então fica talvez alguns curiosos que estão vindo aqui entender o que aconteceu com a Lari nesse último mês. Trazendo um pouco de contexto, eu coloquei o título desse podcast como Quando o plano não sai como planejado. E vocês já vão entender qual o plano que deu errado na minha vida nesse último mês. E quando eu trazendo né, esse contexto o que aconteceu nesse um mês que eu tava fora, eu tava morando nos Estados Unidos e já era a intenção voltar para o Brasil, então agora nesse exato momento falo aqui do meu escritório lindo, maravilhoso, meus quadros. É, então a intenção era voltar para o Brasil já. Eu e meu marido, a gente estava fazendo um MBA lá e voltamos, né, dia 23 de agosto. Então, mais ou menos um mês atrás, a gente voltou, retornou para o Brasil. E estava muito feliz, muito animado, muito contente de voltar para o nosso país. E existe um motivo bem grande do porquê nós estávamos bem contentes. Era porque eu estava grávida. Essa história ela é feliz, ela vai ficar triste, mas ela vai ficar feliz de novo. Fiquem tranquilos. Nesse processo de mudança em que a gente estava ali na loucura de graduação e tudo mais, viajando, né? Então, o último shot, inclusive um dos últimos shots que eu fiz aqui para vocês, eu contei do meu mês na Europa, passeando com meu marido, fazendo aula, e no meio desse mês, completamente doido, a gente descobriu que eu estava grávida. Eu estava em Barcelona, no meio da Espanha, e minha menstruação atrasou, e enfim, fiz o teste ali, e estava grávida. E aí começa quando o plano não sai como planejado, né? Ah, eu e meu marido, a gente obviamente queremos muito ter filhos, mas não foi tão esperado ter sido tão rápido, a gente não imaginou que enfim, enfim, não vamos entrar em detalhes, mas não imaginamos que seria, né, que seria naquele momento. E, enfim, fomos pegos de surpresa, mas aquela surpresa boa, aquela surpresa gostosa, ficamos muito felizes. Mas dá aquele frio na barriga, acho que naquele momento que, né, que talvez algumas mulheres que já tenham passado por isso, a gente olha aquele teste de gravidez positivo, aquele, meu Deus, né, agora tem uma vida sendo gerada dentro de mim, eu vou ser mãe, né, e eu passo passo um milhão de coisas desde, tipo, mas é minha dieta, eu tenho que mudar minha dieta, eu tenho que mudar isso, eu tenho que mudar aquilo, e tem tal produto de skincare que eu não posso usar mais, e eu não posso beber, e tal comida, e tal remédio, eu tenho que tomar tal vitamina. É muita informação. É muita, muita, muita informação. E a gente já estava vivendo um período de muita informação.
E aí retornamos, né? Saímos da Espanha, voltamos aos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos eu fiz todos os exames para ter certeza que eu estava grávida. É, né, fiz os exames de sangue, fiz, enfim, algumas coisas e tudo certo, estava grávida. Fizemos um primeiro ultrassom e foi, assim, uma delícia de né, ver ali o coraçãozinho batendo, né? Que acho que é o momento mais apreensivo nessa jornada, esse primeiro momento ali. E, enfim, até aí tudo certo, tivemos a nossa formatura, aproveitamos com família que foi nos visitar por lá, nos despedimos dos nossos amigos e foi assim um período muito gostoso. Eu me emociono porque já estou morrendo de saudades da maior parte dos meus amigos de lá, já estou com saudade de Boston. E até então, ninguém daqui do Brasil sabia que eu estava grávida. E tô super contando com detalhes aqui pra vocês, então vocês valorizem, que eu realmente não abro muito, geralmente, minha vida pessoal. E nisso eu guardei esse segredo porque eu queria ter certeza, né? A gente sabe que, infelizmente, existe uma estatística muito grande de que 1/3 das mulheres acaba perdendo, né, o bebê ali nas primeiras semanas, nas primeiras 12 semanas. E a gente não pensa que vai acontecer com a gente, até acontecer com a gente. Então, voltamos pro Brasil numa sexta-feira. Eu lembro que eu tava me segurando para não falar nada pra minha família o final de semana inteiro. Então, eu vi minha família inteira ali no final de semana, me segurando. Eu falei, não, eu quero fazer um ultrassom. E eu tinha um ultrassom marcado para segunda-feira. E no ultrassom, a gente viu que a Nina, a gente já sabia que era menina, ia ser Nina o nome dela. A gente viu que a Nina não tinha batimentos cardíacos. Foi um choque, né? Não tem como é difícil, né? Acho que eu que sou uma pessoa super racional, no momento que o ultrassom começou ali, eu já vi que tinha algo errado, tinha alguma coisa diferente do último ultrassom que eu tinha feito. E como racional, eu já queria, ok, quais são os próximos passos, o que eu tenho que fazer. Eu estava, né, de 11 semanas, então supostamente era para eu estar de 11 semanas, mas o feto estava ali com 8 semanas. Então é como se ela não tivesse se desenvolvido, é como se ela não tivesse crescido ao longo dessas semanas. E é um choque muito grande, acho que eu e meu marido ficamos, obviamente, muito abalados. Foi, né, o plano era voltar para o Brasil, ter a Nina, né, ela ia nascer em março, ter a Nina, e, enfim, e retomar a carreira com certos, né, timing diferentes, sabendo que um bebê estava vindo aí, a gente ia fazer uma reforma na nossa casa, sabe, assim, várias coisas já estavam completamente engatilhadas e eu, como planejadora, ficava olhando aquilo, me trazendo muita paz naquele planejamento. E a partir do momento em que, né, a gente recebeu ali de que ela já não tinha mais vida, já muda, né, acho que o nosso chão meio que não fica mais tão firme, e eu lembro de me acalmar, assim, eu chorei muito, 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 muito num primeiro momento, né? Tipo, chorei assim de, meu Deus, de soluçar. E depois aquilo passou e eu fiquei tentando dizer pra mim mesma que tava tudo bem. Tava tudo bem viver aquilo, tava tudo bem viver aquele momento, tava tudo bem viver a emoção desse momento. É, acho que e nenhum de nós tá preparado, assim, né? Acho que a maior parte das pessoas a gente escuta e infelizmente, essa situação é muito comum. Mas eu não queria normalizar aquilo pra minha vida. Eu não queria eu não queria que aquilo fosse normal, né, porque naquele momento não era o meu normal, eu não sei o que é normal naquele momento, né, a gente tá ali com um planejamento, com uma visão, com uma vida, com um amor que já estava sendo desenvolvido por essa criança. E quando as pessoas falavam pra mim: "Ah, mas é normal, é normal, é normal", não, pra mim não tá sendo normal, né, e eu falava muito com meu marido assim: "Não é normal pra mim, eu não aceito ser normal pra mim". E foi nesse momento que eu quando estava descobri a gravidez, eu já, obviamente, já entreguei nas mãos de Deus e eu como cristã. E quando essa situação aconteceu, talvez a maioria das pessoas fosse pensar: "Ai, por que Deus?" ou culpar Deus ou algo assim. E eu acredito que os planos dele são perfeitos. Eu acredito que os planos de Deus, eles são, assim, ele não dá ponto sem nó. E já passei por tantas situações tão difíceis ao longo da minha vida e várias situações que me questionei muito. Por que isso está acontecendo? Por que isso está assim?
mas que meses depois, anos depois, eu entendi o porquê que aquilo estava acontecendo, porque Deus tinha planos muito melhores para mim. Né? E tem alguns versículos que, inclusive Jeremias 29:11, que fala, né, que Deus tem planos, planos para nos dar um futuro e esperança, né? E em outros versículos que ele fala que os planos dele são muito melhores que aquilo que pensamos ou imaginamos ou sonhamos, né? E naquele momento em que, né, poxa vida, eu planejei isso, eu queria viver isso, eu e meu marido estávamos felizes, eu me acalmei, orei e falei, Deus, se é parte do teu plano, eu sei que vai ficar tudo bem. Eu sei que vai dar tudo certo, eu sei que pode doer emocionalmente, pode doer fisicamente, mas o teu plano é perfeito. E eu tô contando isso aqui, porque eu sei que muitas mulheres talvez já tenham passado por isso, ou tenham amigas que já tenham passado por isso. E uma das coisas que eu achei mais curioso era a quantidade de amigas minhas e pessoas próximas que já tinham passado por isso. E a gente não fala, a gente não compartilha. É uma dor muito grande, uma situação em que a gente tenta esquecer. É uma situação que a gente quer deixar para trás, é uma situação que a gente quer viver o futuro, a gente quer, né, ter filhos saudáveis, a gente quer segurar um bebê, a gente quer ver o batimento cardíaco ali e tudo mais. Mas a gente tem que entender que os filhos são heranças do Senhor e não nossas. Não é a gente que controla, não é a gente que faz. E por muito tempo, eu vou ser bem sincera aqui, dizer que até esse momento da minha vida, eu tentei assumir muito o controle. Muito. De tudo da minha vida. De vários aspectos. E nesse momento eu aprendi que, tipo assim, não adianta eu achar que eu tenho um controle. Claro, a gente tem que se planejar, a gente tem que se organizar, mas eu como cristã vou dizer isso pra vocês, e talvez você não seja cristão, você não acredite em Deus, mas eu digo pra mim, assim, a paz que eu tenho tido nesse último mês, mesmo depois de uma situação tão difícil, é inacreditável. Tem um versículo, inclusive, que fala, né? Nos darei a paz que excede todo o entendimento. E eu acho maravilhoso esse versículo, porque a gente, por mais que a gente tenta entender tudo isso, por mais que eu conversando com a minha ginecologista, né? Poxa, mas eu bebi enquanto eu tava ali nesse período antes de saber da gravidez, mas eu fiz aquilo, mas eu fiz viagem, mas eu carreguei uma mala pesada e a gente tenta, talvez, achar um. A gente se culpa, né? O corpo é nosso. E ela olhando pra mim falando, Lari, não tinha o que fazer. É um código genético que deu errado. É uma situação que aconteceu ali. Você é super saudável, você é nova. Não existe um agravante claro. Então era plano de Deus. E a gente confiar que esse plano de Deus é melhor do que o nosso. É difícil na nossa alma, mas a partir do momento que a gente entrega no nosso espírito, ele fica muito mais simples, muito mais fácil. E essa calma hoje que eu falo com vocês, mesmo me emocionando, é por entender que o plano dele é perfeito. E se não foi para vir um bebezinho lindo agora, vai ser mais pra frente. E por conta disso, né, eu acho que é tão importante da gente entender que sim, a gente precisa de planos, a gente precisa colocar metas, a gente precisa colocar alvos e objetivos. E eu vou continuar falando sobre isso aqui com vocês, mas a gente precisa saber descansar. A gente precisa saber confiar em Deus. A gente precisa deixar Deus ser Deus. E não só nas horas que são convenientes, né? Acho que é muito. Até o motivo de eu estar trazendo essa situação aqui para vocês é que seria muito conveniente eu simplesmente fingir que nada aconteceu e voltar aqui a produzir conteúdo sem falar nada aqui para vocês. Porque a gente tem essa mania como ser humano, né? De quando a gente tá mal, a gente se recua um pouco, e acho isso importante também para que a gente se encontre, a gente se estabeleça, mas a gente também pode inspirar pessoas com aquilo que a gente passou, com aquilo que a gente aprendeu. E a minha expectativa aqui é que talvez você que esteja passando por uma situação difícil, talvez você que esteja passando por uma situação em que você está questionando Deus do porquê que isso está acontecendo, eu quero te encorajar a tentar encontrar o conforto nessa situação e ter fé de que Deus tem planos muito melhores. Que a gente pode não saber o que está acontecendo hoje, o porquê que aquilo está acontecendo,
eu decidi esperar, né, todo o feto sair sozinho, então eu não fiz nenhuma curetagem, não fiz nada. E foi um processo difícil de esperar, mas eu achei melhor para o meu corpo. Acho que tudo, se a gente fizer no natural, é, a recuperação é melhor, é a mesma coisa que um parto normal, né? Então, quando a gente tem um parto normal, é muito mais recuperação muito mais rápida do que uma cesárea. A mesma coisa acontece aqui quando a gente tem um aborto retido. E eu esperei ali quase 3 semanas, quando meu corpo processou, foi uma dor igual de parto, né? Então eu tive contração, eu tive dilatação, e foi muito, muito, muito difícil. Foram dias, assim, gente, de uma dor inexplicável, e ficava pensando, meu Deus, isso aqui não é nem um décimo que talvez uma mulher que tem um bebê, né? é, acaba passando. E eu lembro que naquele momento eu olhava falando assim, que bosta estar vivendo esse momento. Era exatamente isso que estava passando na minha cabeça. Que saco! Eu não queria estar vivendo isso, não queria estar passando por isso. Mas, de novo, Deus é fiel. Ele sabe todos os planos para nossa vida. Ele sabe, ele planejou a nossa vida em cada detalhe. E ele planejou a vida da Nina dessa maneira, vindo né, pelas suas 11 semanas. E ela impactou a nossa vida, independente dela ter vindo, né, a vir com vida ou não. E a gente tem, eu e meu marido, a gente tem essa convicção, né, essa fé e essa plenitude, eu acho, agora, de saber que Deus tem os melhores planos. E uma das coisas que eu queria encorajar vocês também, além de você estar passando, talvez você está passando por situações ruins, tenha fé de que existe um plano para tudo isso, existe um motivo para tudo isso. Eu né, tô compartilhando um pouquinho aqui do porquê, né, enfim, que eu acredito que eu passei tudo isso, mas dentro da minha cabeça tem várias outras convicções. E queria trazer um ponto que acho que é muito importante, é muito importante a gente conseguir, e para mim foi muito importante ter esse período de um mês, cara, sem falar com ninguém, assim, né, dessa vida de rede social, de vir aqui compartilhar. Até porque tinha dias que, cara, do nada, ainda hormonalmente falando, meu corpo tava na bagunça, né? Ele ainda não sabia, tá grávida, não tá grávida, o que tá acontecendo. E do nada começava a chorar, e eu olhava e falava, não sei por que eu tô chorando, eu ficava muito irritada, eu ficava muito feliz, ou enfim, então foi uma bagunça, e eu precisei desse período para organizar meu próprio corpo, para me reconhecer de novo também, né? Minha pele mudou, meu cabelo mudou, tudo mudou, minha barriga mudou, já tinha, né? Um pouco mais de barriga ali por conta da gravidez. E agora, né, que eu senti que eu retornei a ser quem eu era, um pouco mais fisicamente falando, que eu me senti confiante de vir aqui e voltar e conversar aqui com vocês. E por isso foi tão importante de ficar esse um mês sumida. Eu não deixei de fazer nada, pelo contrário, continuo fazendo 1 milhão de exercícios. Comecei a fazer um esporte novo, agora eu jogo tênis. Eu continuei saindo com os meus amigos, eu continuei vendo pessoas, eu só decidi viver esse momento um pouco mais na minha intimidade. E aos poucos eu fui compartilhando com algumas pessoas mais próximas, várias pessoas me mandando mensagem, seja no Instagram ou no WhatsApp, Lari, tá tudo bem? Você tá sumida? Pessoas aleatórias, pessoas que eu nunca imaginei, né, que iam se preocupar comigo, então isso foi um carinho muito gostoso. Se você me mandou mensagem, sabe que eu fico muito feliz de vocês lembrarem, né, de sentirem falta ali no dia a dia, para saber o que aconteceu, saber se eu tô bem. E acho que um dos pontos muito importantes que eu quero deixar sobre essa situação é a gente precisa começar a ouvir o outro quando a pessoa não tá bem ou quando ela tá bem. A gente precisa, sabe, essas perguntas como você está? Tá tudo bem com você? Tem algo que eu possa fazer por você? São perguntas tão simples, tão simples. E eu percebi ao longo desse mês, as pessoas que vinham falar comigo, que elas queriam saber por que que eu tava sumida. E essas pessoas, em geral, quando eu contava um pouco, aconteceu isso e isso, a pessoa já respondia com, eu tenho uma amiga que aconteceu isso também. Eu tenho fulano que ou isso aconteceu comigo. As pessoas que tinham um pouco mais de empatia, elas não vomitavam conselhos, ou o que eu deveria fazer, né? Ou, por que você não procura outro médico? Nesse momento, não é isso que a gente quer ouvir.
né? Eu não quero saber da tua amiga que teve a mesma situação, da tua irmã que teve a mesma situação. Eu não quero saber da pessoa que né, teve um aborto, mas que depois teve um bebê. Eu não quero. Eu não tô nem aí, bem sincero. Esse era o meu pensamento naquele momento. Assim, tipo, que bom, parabéns pra ela. Naquele momento eu só queria, tipo assim, e as pessoas que perguntavam, tem algo que eu posso fazer por você? Que às vezes eu respondia, tem, vamos tomar um café? Vamos sair conversar? Vamos sair fazer uma caminhada, uma corrida? É, era mais útil do que aquele conselho. E eu entendo que a gente faz isso na melhor das intenções, né? A gente devolve isso para fazer. A gente acha que a pessoa vai se sentir confortável. Quando a gente fala nessa situação, tal fulano teve isso e tá tudo bem com essa pessoa. Mas acho que a gente precisa parar de tentar dar conselho para os outros e simplesmente ouvir as pessoas. A gente precisa saber ser empático e simpático a ponto de ouvir e ajudar a pessoa na necessidade daquilo que a pessoa precisa, né? Na necessidade mesmo. Não é só ouvir e achar que aquele conselho que a gente vai dar é bom. E eu aprendi muito com isso também, porque eu também já fiz isso várias vezes. Né? Fulano me contou a situação. Mas você talvez pode fazer. Calma, escuta o que a outra pessoa está passando. Entende o que essa pessoa precisa. Se conecta com ela. E aí, se aquilo que você entendeu do que ela está falando for útil, aí você traz uma situação que aconteceu com você. E isso, acredito que se a gente conseguir fazer isso mais vezes, e vai ficar muito aprendizado para mim, a gente vai ser seres humanos muito melhores, muito mais conectados e que precisam muito menos de terapia, porque a gente pode contar mais um com os outros. Né? As amizades, elas não estão aí só pra gente se divertir, só pra gente etc, mas sim para aquilo, pra gente ajudar um ao outro a construir uma vida melhor. A gente só vai poder ajudar o outro quando a gente souber do que o outro precisa de ajuda. Claro, vai ter gente que não vai dizer, mas a maior parte das pessoas, se você dá voz, se você dá um espaço, elas vão dizer o que elas precisam, se elas precisam de ajuda, como elas precisam de ajuda. Então, para mim, foi muito importante esse momento de pessoas e amigas e amigos que, poxa, Lari, tem algo que eu posso fazer por você? Precisa de algo? Você precisa de alguém para ir no médico com você? Você precisa de alguém para ficar na sua casa e com você? Eu tive uma amiga que, no dia em que eu estava expelindo ali, né, o feto, eu tinha marcado um almoço com ela e mandei, olha, eu não vou conseguir, mas eu tô indo aí agora, não, eu vou cuidar de você, você precisa disso, você precisa de uma companhia. E aquilo para mim foi tão importante, foi tão simples, né, de certa forma, mas foi tão importante de saber que eu posso confiar em pessoas, que eu posso contar com as pessoas para ficar bem. Que a gente passa por essas situações e a gente só quer ficar bem, de novo, né? A gente quer se sentir bem fisicamente falando, emocionalmente falando. Então, eu deixo aqui essa importância da gente saber ouvir ao próximo. E voltando, né, ao título, né, quando o plano não sai como o planejado, eu tenho um caderninho aqui que eu vou fazendo várias anotações e vários planejamentos da minha vida, e vários desejos, vários objetivos. E eu tinha colocado, né, eu e meu marido, a gente quer ter 2, talvez 3 filhos. E eu tinha colocado até os meses, assim, a gente vai engravidar nesse mês, vai nascer nesse mês, eu vou ter tantos anos, vai acontecer isso, 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 isso. E foi difícil de lidar com esse planejamento não acontecendo. Foi difícil de olhar e falar, ele não vai acontecer. E aí a gente tem duas opções, né? Olhar e falar, tá tudo bem, ou se desesperar, ter uma leve crise de ansiedade, pensar, meu Deus, não vai acontecer isso, não vai acontecer aquilo, não vai acontecer aquilo. Eu assisti divertidamente 2 ontem e fiquei pensando justamente na ansiedade, fazendo 1 milhão de coisas e 1 milhão de cenários e pensando, isso aqui poderia ser assim, isso aqui poderia ser assim. Mas quando a gente consegue descansar e pensar, ok, não vai acontecer, né? O caminho aqui mudou de rota, tive que pegar a rota da direita em vez da esquerda. A gente precisa saber se acalmar, lembrar daquilo que é importante para nós. No meu caso, lembrar que Deus está no controle de tudo, respirar fundo e entender que tudo vai ficar bem. Não importa o que acontecer, tudo vai ficar bem. Né? Acho que tentar ser positivo e ser positivo, falar palavras positivas, declarar isso para sua vida. Já falei várias vezes isso aqui no shot.
declare palavras positivas sobre sua vida, declare palavras positivas sobre seus planos, sobre seus sonhos. Pode ser que eles não aconteçam, não da maneira que você imaginou, né? Eu achei que eu ia ser mãe da Nina e que ela ia nascer em março de 2025 e não vai ser assim. Mas eu vou ser mãe de outros filhos. E eu não sei quando eles vão nascer, mas eu vou ser mãe de outros filhos e vai dar tudo certo, né? Então, declarar essas palavras positivas ajuda a gente a se reerguer, ajuda a gente a acreditar que vai ficar tudo bem. É só isso que a gente tem, né, gente? A gente não tem o futuro, a gente não sabe. Mas se a gente precisa desse conforto hoje, de saber que vai ficar tudo bem, a gente sabe que fica tudo bem, né? Então é isso, gente. Acho que um shot completamente diferente aqui pra vocês. Espero que tenha servido de inspiração pra vocês, para situações difíceis, às vezes que vocês estejam passando por aí. Saber que a gente pode erguer a cabeça e respirar fundo e confiar em Deus, falar, Deus, o controle é teu, porque eu não tenho controle nenhum sobre minha vida e talvez se a gente tivesse, gente, a gente só ia fazer merda. Essa é a verdade. A gente só faz merda às vezes, né? Mesmo quando o controle que a gente tem, a gente acaba fazendo merda de qualquer jeito. Então, se acalme, respira fundo. Não precisa pensar, ai, mas o ano tá acabando, mas eu não sei o quê. Mas não, acho que a gente entra muito nessa vibe, né? Nesse final de ano, agora outubro, quase começando aí. A gente já fica, meu Deus, eu não fiz nada, eu não fiz aquilo, eu não. Calma, há tempo pra tudo, né? Eu gosto muito de pensar, fazendo um paralelo com a agricultura. Há tempo de plantar, há tempo de semear, há tempo de colher, há tempo de regar, há tempo de, às vezes, parte da plantação vai ter que jogar fora, às vezes parte da plantação pegou praga, vai ter uma parte que você vai conseguir vender, mas há tempo para tudo. Então, o resumo desse shot hoje é deixar você muito tranquilo com a minha própria experiência, né? Dizendo que há tempo para tudo, vai dar tempo para tudo. Acho que esse é um ponto muito importante. É isso, gente. Estou muito feliz de estar aqui de volta. E se você, né, gostou ou achou legal, aprendeu alguma coisa aqui com esse short, tá assistindo aqui no YouTube ou no Spotify, comenta. Eu adoro ver quando vocês comentam, quando vocês trazem a experiência de vocês, quando vocês trazem esse feedback. É isso e eu espero que a gente se encontre, se tudo der certo, que a gente se encontre aqui na semana que vem.